Alô você! Mais uma videoaula, mais uma videoaula! A história geral tá aí! Na videoaula passada nós vimos as características da primeira Revolução Industrial, e a primeira Revolução Industrial foi na Inglaterra. Vimos as principais características, também vimos benefícios e malefícios da primeira Revolução Industrial. Lembrando que paramos exatamente nos conflitos sociais decorrentes da primeira Revolução Industrial. Um abismo entre ricos e pobres, um abismo entre a burguesia e o proletariado. O burguês detentor do meio de produção de riqueza e o proletariado, aquele que possui e vende a força de trabalho. O proletariado percebeu, o trabalhador percebe. Aquele trabalhador que possui consciência política, ele acaba percebendo que está sendo massacrado nesse novo meio. Trabalha muito, 8, 9, 10, 12 horas por dia e recebe muito pouco, só o suficiente para se alimentar e voltar para outro trabalho. Consequentemente, o trabalhador começa a ter consciência da necessidade de se unir, consciência da necessidade de lutar por melhores condições de vida. O burguês também adquire a consciência que tem que proteger o seu estilo de vida. Um estilo de vida que está fazendo com que ele se desenvolva, com que ele ajude a sociedade a se desenvolver. Não de forma igualitária, mas dentro daquilo que é possível. Cada um acreditando que suas intenções são as melhores possíveis. As melhores possíveis, não acreditando em erros. Então, consequentemente, a videoaula de hoje coloca aí conflitos sociais decorrentes da primeira Revolução Industrial. Conflitos sociais decorrentes da primeira Revolução Industrial. Burguesia versus proletariado. Pensadores burgueses. Teorias burguesas, importantíssimo. Thomas Malthus defende a teoria que a produção de alimentos, ela cresce em PA, progressão aritmética. E que o crescimento populacional cresce em PG, progressão geométrica. Para Thomas Malthus, vai chegar no momento que vai ter tanta gente na Terra, que não vai ter alimentos para todo mundo. Então, para ele, o ritmo do crescimento populacional é superior ao ritmo da produção de alimentos. Então, para Thomas Malthus, uma observação: guerra, peste, fome, epidemias, tem que existir, pois ajudam a conter o crescimento populacional. Isso na visão de Thomas Malthus. Isso para Thomas Malthus. Então, esse pensamento dele, ele ajuda a burguesia a não se sentir culpada pela desigualdade existente. O progresso está vindo, está acontecendo, e cada um está contribuindo da forma que consegue. Então o burguês não pode se sentir culpado pela miséria alheia. O desenvolvimento depende do mérito de cada um, para Thomas Malthus. Então, consequentemente, esse tipo de pensamento diminui o peso sobre a responsabilidade da burguesia, a responsabilidade da miséria do outro. Não é o burguês que vai ter que se preocupar com isso. Para Malthus, isso tem que existir. E cada um tem que cuidar da melhor maneira possível de si e defender os interesses de cada classe. A burguesia acaba se sentindo livre para enriquecer. O céu é o limite. E quanto menos gasto tiver, principalmente com o trabalhador, ela vai poder investir e produzir em maior escala, consequentemente se tornando mais rica. Outro pensador importantíssimo nesse momento é David Ricardo, outro pensador que defende os interesses da burguesia.
Para ele, o trabalhador, David Ricardo, para ele, o trabalhador deve ganhar o mínimo suficiente para poder se alimentar e voltar para o trabalho. O trabalhador nasceu para quê? Trabalhar. Então, consequentemente, para David Ricardo, o trabalhador tem que ganhar o suficiente para poder se alimentar e voltar para o trabalho. Pensamento dele naquela época. Perceba que defende os interesses da burguesia. Da mesma forma que os burgueses tinham pensadores para formular teorias no qual blindava o seu estilo de vida, começa a ocorrer reação de trabalhadores. Reação de trabalhadores. Então você coloca assim, movimentos e pensadores dos proletariados. Movimentos e pensadores do proletariado. Movimento ludista. Movimento ludista. Líder. Ned Ludd. Movimento que defendia a destruição dos equipamentos industriais. A destruição dos equipamentos industriais. Para os trabalhadores naquela época, a sua condição de vida, a sua miserabilidade era tudo fruto das máquinas, que agora estavam tirando os seus empregos, a sua possibilidade de negociar, a sua possibilidade de produzir. Consequentemente, o indivíduo perdia a sua terra, perdia a capacidade de negociação, perdia a capacidade de escolher o que ele ia plantar, o que ele ia produzir. E a partir do momento que ele entrava para uma indústria, para uma fábrica, outros determinariam o que ele ia fazer, quantas horas ele ia trabalhar e somente o que ele poderia aprender. E ele não era dono da matéria-prima, não era dono do fruto do seu trabalho, não era dono do produto final, ele não comercializava. Então, o movimento ludista. Outro movimento importante desse período, o movimento cartista. Era uma tentativa de conscientização, de gerar uma transformação através de ações políticas. Esse mais pacífico, de ações políticas. Outro movimento importante, o socialismo utópico. Esse apontava a desigualdade, mostrava a problemática da desigualdade dentro de um contexto social, o mal que ela produz, que aquilo estava errado, mas não tinha força para apontar a solução, como resolver esse problema da desigualdade. Como solucionar esse problema? Então aponta o problema, mas não aponta a solução. Alguns pensadores do socialismo utópico, Robert Owen, Saint-Simon, Louis Black, alguns pensadores do socialismo utópico. Se o socialismo utópico não aponta, nós temos outro movimento, o socialismo científico ou marxista. O socialismo científico ou marxista. Líderes, Karl Marx e Friedrich Engels. Esses escreveram o Manifesto Comunista de 1848. O Manifesto Comunista de 1848. Principais características, apontando soluções à luta de classe. Para Karl Marx, as grandes transformações da história estão ligadas à luta de classe. Idade Antiga, patrícios versus plebeus. Idade Média, senhores versus servos. Idade Moderna, burgueses versus nobres. E Idade Contemporânea, proletariados versus burguesia. Proletariados de todo mundo univos.
pois não tem nada a perder, a não ser os grilhões, a não ser as correntes, isso é Marx. Então, para ele, a transformação da sociedade estava baseada na luta de classe. Outro aspecto importante de Marx: a pobreza do trabalhador está ligada à mais-valia. A mais-valia, a diferença entre aquilo que ele recebe por aquilo que ele produz e o valor do produto que é produzido. É incompatível o quanto ele recebe por aquilo que ele produz. E quem se apropria da diferença? O burguês. Marx, ele sabia que o problema não era só a indústria, o problema não era só a destruição de máquinas, não era só as máquinas. Marx enxergava uma estrutura maior por detrás disso tudo. Então, para ele, se o capitalismo visa o capital, o trabalhador tem que criar um outro sistema que vise o social, daí o socialismo. Então, para Karl Marx, o problema era estrutural e não pontual. Não é uma máquina, não é uma indústria, é um problema estrutural. Então, consequentemente, no manifesto comunista deveria ser implantado o socialismo. O socialismo como um degrau para se chegar ao comunismo. No comunismo, a ausência do Estado, o autogoverno, a distribuição comum a todos, nunca saiu da teoria. Nunca saiu da teoria. Mas perceba que se o socialismo utópico, ele aponta que está errado, mas não aponta a solução, o socialismo científico aponta que está errado e aponta um caminho de transformação. O caminho de transformação. E esse caminho não é pacífico, passa pela luta de classe, pela destruição da mais-valia, pela implantação do socialismo e posteriormente um comunismo. Essa é a visão de Karl Marx que você tem que entender nesse contexto de primeira revolução industrial. Outro movimento importante, movimento anarquista. Movimento anarquista. Líderes: Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin. Qual que é a diferença do anarquismo para o socialismo científico? Para o socialismo científico, o comunismo deveria ser implantado via socialismo. Para o movimento anarquista, do capitalismo direto para o comunismo, sem passar pelo socialismo. Para Proudhon, a propriedade privada é um roubo. Para Proudhon, que enriquece uns e empobrece outros. Para o movimento anarquista, a dominação de um homem para com o outro é prejudicial para a vida humana. Lembrando que o sistema capitalista ele é baseado em uma hierarquia de função, onde um indica o que o outro deve fazer. Um certo comando. Para Proudhon, a dominação de um homem para com o outro é prejudicial para a vida humana. Vida humana. Então perceba que nós vamos ter pensadores ligados à burguesia. Thomas Malthus, David Ricardo. E movimentos e pensadores ligados aos proletariados. O movimento ludista, o movimento cartista, o socialismo utópico, o socialismo científico. Pensadores como Karl Marx, Friedrich Engels. Tudo isso em função do novo mundo que surge, um mundo industrializado, um mundo de produção, um mundo de capital, um mundo de desenvolvimento. Como se adequar ao novo? Uma força estrutural, o mérito pessoal, a desigualdade. Eu espero que você tenha entendido e sucesso e até a próxima videoaula.